Aí eu te pergunto, o que está acontecendo com a humanidade? Não se falam nesses dados, se fala em números, mas se esquecem que são pessoas, que são seres humanos dignos de cuidados. Cuidados muitas vezes atribuídos a nós e que nós deixamos para a sociedade cuidar. Queremos cobrar tanto dos nossos governantes, do poder público, mas não fazemos a nossa parte nesse mundo. Nós temos uma dívida. Nós temos uma dívida que não tem como outro pagar no nosso lugar. E essa dívida é com os nossos pais. Independente de quem eles foram, se foram bons pais ou se não foram os pais que nós desejássemos que fossem, mas mesmo assim nós temos uma dívida, pois eles próprios doaram parte da sua carga genética para que nós existíssemos. E esse já é o motivo pelo qual, por si só, nós temos a obrigação de cuidar deles, até o último dia de vida deles. Até mesmo se foram nossos abusadores, até mesmo se em algum determinado momento fomos espancados, fomos rejeitados, deixados de lado. Se nós crescemos em lares onde era normal entre aspas, ver o nosso pai bêbado espancando a nossa mãe, mesmo assim, nós temos um dever, uma dívida para com eles. Por muitas vezes, quando eu era criança, eu pensava, por que a minha mãe não se casou com outro homem? Por que eu nasci nessa família? Mas com a maturidade eu aprendi. E eu sei que muitas pessoas hoje questionam a mesma coisa. São adolescentes, jovens, adultos ou até idosos. Pessoas de idade mais avançada, que já perderam até seus pais, mas que não conseguem perdoar. Não conseguem esquecer das dores que passaram na sua infância. Mas se esquecem que a colheita chega e nós colhemos uma vida de amargura, de tristeza, de sofrimento. E muitas vezes coisas ruins nos acontecem. Por quê? Porque nós quebramos um princípio bíblico. E toda vez que nós quebramos um princípio bíblico, nós vamos ter uma colheita por isso. Ah, mas é muito fácil dizer. Ah, estou sendo provado. Ah, o inimigo está furioso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque esta palavra é para filho de Deus. Porque esta palavra é para pessoas que se dizem cristãs, que servem na casa do Senhor, mas que em casa não cumpre com seu papel de filho. Eu estou falando de filho. Eu poderia falar de marido, poderia estar falando de pai. Não, eu estou falando de filho. Porque nós temos essa dívida para com os nossos pais. Aí você me pergunta, ou você simplesmente fala, ah, mas se eu não fosse filho dele, com certeza eu seria filho de outro. Aí eu te pergunto, como? Como que você seria filho de outro se você não fosse filho desse aí que gerou, que doou parte da sua carga genética? E não precisa eu falar o nome, a palavra em si. Somos crescidinhos o suficiente para entender isso. Nosso pai doou metade dessa sua carga genética. A nossa mãe doou a outra metade. Aí eu vou falar assim, tudo bem, mas tudo certo, meu pai é perfeito, o problema é minha mãe. Por que então que ele não se casou com outra e eu tivesse outra mãe? Aí eu vou te perguntar, novamente, você chegaria na frente? Olha quantos milhões ficaram para trás para que você chegasse, para que sua mãe te recebesse. Aí eu te pergunto, se você tivesse uma outra chance, se seu pai tivesse casado com outra mulher, você chegaria na frente? Você é o quê? É o The Flash? É um raio? É um homem raio que ganha sempre? Será que você é tão especial assim?
Ou se acha tão especial que vai vencer todas as vezes? Aí eu vou te falar uma coisa. Aqui no livro de Êxodo, gente, Antigo Testamento. No Antigo Testamento, 21:12, 20, versículo 12, fala: honra a teu pai e a tua mãe. Aqui quem está falando? Deus. Mandamento divino que Deus deu para Moisés, para que passasse para o povo. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Tá vendo? Bênção para aquele que honra o seu pai e a sua mãe. Agora, Jesus, ele fala aqui. Agora eu vou lá para o Novo Testamento, Mateus, capítulo 15. Jesus, quando como sempre, né, gente? Os doutores da lei, aquela galera toda lá, os fariseus, eles chegam interrompendo Jesus, falando sobre a tradição deles, onde deveria se lavar as mãos antes de comer, né? Como sempre, criticando tudo aquilo que Jesus fazia. E aí Jesus fala assim para eles: olha só, porque vós transgredis também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Repara. Porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Desobrigado fica. Esse não honrará de modo algum, nem ao seu pai e nem à sua mãe. Isso é o que Jesus está falando. Ou seja, pela tradição deles, se eles tivessem um dinheiro para a oferta, mas os seus pais estivessem passando por necessidade ou enfermidade, necessitassem de ajuda, eles iam falar assim: não, eu não posso ajudar porque esse dinheiro aqui é oferta para o Senhor. Vocês reparem que até o dia de hoje, tem pessoas que fecham os olhos para ver a dificuldade. Os pais às vezes não têm dinheiro para comprar um medicamento. Por mais barato que seja, não tem dinheiro para comprar medicamento. Falta o básico da alimentação dentro de suas casas. Falta muitas vezes uma consulta. Um filho chegar e falar assim: pai, mãe, precisa de alguma coisa, eu te levo. Vamos lá, eu te levo, eu te dou uma, né? Não. Na igreja é uma benção. Oferta lá, vai lá, né? Toda aquela aparência de santo, faz a sua oferta à vista dos outros, né? Porque sempre é à vista dos outros. Faz a sua oferta, entrega a oferta diante do altar, se engrandecendo, achando que está fazendo uma grande coisa. Cara, você está trazendo maldição para a sua vida. A partir do momento que você fecha os seus olhos para a necessidade dos que estão dentro da sua casa, para os idosos, para os seus pais, para os seus cuidadores, você está trazendo maldição para a sua vida. É melhor você não doar nada para a casa do Senhor. Pega esse dinheiro, compra o medicamento que seus pais precisam. Pega esse dinheiro, faz uma compra e coloca lá no armário dos seus pais. Pega esse dinheiro, paga uma consulta médica para os seus pais. Que com certeza você irá agradar muito mais a Deus do que você levando uma oferta amaldiçoada no altar. Sendo que para trás ficou pessoas que estavam sofrendo e precisando da sua ajuda. Agora você repara nos mandamentos. O que a Bíblia fala? Amar a Deus acima de tudo e de todos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Aqui ele não fala honrar a Deus, honrar o próximo e honrar a ti mesmo. Amar a teu pai e amar a tua mãe. Repara que tem aqui são palavras diferentes, palavras de honra e palavras de amor. Você não tem obrigação nenhuma de amar os seus pais. Mas a Bíblia fala que nós devemos honrar pai e mãe. O ensino aqui não é amar pai e mãe, independente de amá-los ou não amá-los, gostá-los ou não gostá-los. A nossa obrigação é honrá-los. E como nós desonramos nossos pais?
Você sabe como que nós desonramos, ou quando nós desonramos eles? Primeiro, nós honramos nossos pais quando eles sentem orgulho em dizer: esse é meu filho, essa é minha filha. Isso é honra. Nós os envergonhamos quando? Quando eu me torno uma viciada em drogas, em bebida, em prostituição. Quando eu grito ou desrespeito eles perto de outras pessoas, muitas vezes os diminuindo ou simplesmente os ignorando. Ou simplesmente quando eu os abandono. Quando eu passo a não visitá-los mais. Aliás, hoje nós temos aí celulares que podem nos aproximar dos nossos pais. Antigamente eu me lembro que a minha mãe escrevia carta para os pais e para os irmãos dela que viviam em outro estado. Escrevia carta, mandava foto, levava 10 dias para ir e 10 dias para vir o retorno. A gente ia no correio e pegava essas cartas. E ali sempre tinha uma surpresa, tinha a cartinha e tinha foto da família. Era a forma que a gente tinha de se comunicar. Mas a minha mãe nunca deixou de se comunicar com seus pais, mesmo distante, mesmo sem ter condições de ir visitá-los. Hoje nós temos internet nas nossas mãos, à vontade. Hoje nós temos smartphones, celulares, telefones, diversas formas de nós fazermos contato, de fazermos uma videochamada, de mandar um áudio perguntando como que está, de mandar fazer uma ligação, conversar um pouco, dar atenção, saber como que eles estão, como que está o papai, como que está a mamãe. Mas muitas vezes, mesmo com toda essa tecnologia, nós os abandonamos. Nós passamos a não visitá-los mais. E muitas vezes, o pior de tudo é que eles são deixados no asilo. Por quê? Porque ficaram doentes ou simplesmente porque não valem muito para nós mais. Então não faz mais sentido. Já deram tudo que tinha para dar para nós e agora nós os descartamos, como uma roupa velha e rasgada que não precisa mais ser usada. E aí nós deixamos eles para lá. Talvez para terceiros cuidar. E mesmo quando se encontram em asilos, muitos deles não são visitados. Passam dias, como aquele pai do filho pródigo, esperando o retorno, a volta, o abraço que nunca chega. E o pior de tudo, que muitas dessas pessoas dizem: eu não tenho tempo, eu não tenho como cuidar. E vivem correndo de um lado para o outro como se estivessem buscando bênção para a sua vida. Não estão buscando bênção. Não estão buscando bênção, estão buscando maldição. E o pior, que muitas dessas maldições sobrecaem sobre a família. Não somente sobre aquele filho que abandonou seus pais, mas sobre a esposa, sobre a casa, sobre os filhos, sobre os netos. E isso vai passando de mal para outras gerações, por causa de um plantio mal feito que nós plantamos lá atrás. Mas na Bíblia também existe uma promessa para quem honra e respeita seus pais. Deus promete vida longa e tudo lhe ocorrerá bem nessa terra. Que a partir de hoje possamos nós refletirmos sobre o que nós estamos fazendo da vida dos nossos pais e passamos a cuidar mais deles e olhar com carinho se é que eles ainda estão aqui conosco. E caso não estejam, os perdoem do fundo do coração e diga: onde vocês estiverem, vocês foram um exemplo para mim. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento. Querido Deus, soberano Pai, eu te dou graças, Senhor, pela sabedoria das palavras, ó Deus, na qual o Senhor ministrou ao coração de Moisés, o teu servo, ao teu Filho Jesus Cristo, que nos ensinou com tanto amor, com tanta direção, aquilo que nós devemos fazer. Porque muitas vezes, Senhor, nós demonstramos amor, cuidado, honra para os de fora, mas nos esquecemos do verdadeiro mandamento do Senhor. Que não possamos mais transgredir a vossa lei, Senhor, mas que à luz do teu Espírito Santo possamos ser direcionados e orientados todo dia, para que possamos amar, respeitar
e principalmente honrar aqueles que cuidaram de nós com tanto carinho e com tanto amor. Caso contrário, não estaríamos aqui com vida. Ensina-nos, ó Deus, a honrar os nossos pais, a honrar o nosso Pai Celestial, que é o Todo-Poderoso que cuida de nós, mas que tenhamos um olhar de amor, um olhar de respeito para aqueles que nos deram a vida nessa terra. Eu oro agradecida no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém.